E você no YouTube, fazendo sucesso? Graças a Deus, o canal tem crescido. Não tanto quanto deveria crescer, porque ainda falta muita consciência política pro povo. E eles têm que entender que a direita tem razão. E muitas vezes eles não assistem canais de direita pensando que são algum tipo de extremista conspirador maluco. E não veem que a direita tem razão, e a história prova que a direita tem razão o tempo inteiro, né? Sim, você é de direita. Extrema. Direita. Extrema? Extrema. Mas o que é a extrema-direita? não tem nada a ver com fascismo. Absolutamente nada a ver com fascismo. Supremacista. Não, nada de Você supremacismo. tem extrema-direita, você é o extremo da extrema-direita, que é uma Exatamente. criação nova, né? Foi isso que eu li, alguma coisa a respeito disso. É, a extrema da extrema-direita, né? Você Por fala exemplo- que é islamofobista, é isso? Sim, sem dúvida. Você é contra o islamismo? Completamente contra. Tem um general americano chamado Michael Flynn, do exército, ele até é democrata, mas tá apoiando o Trump, pra você ter ideia. Ele disse, a islamofobia não faz sentido porque o medo do Islã é completamente racional. Diante de tudo que eles têm feito no mundo ao longo da história e diante da destruição que eles causam em todos os países onde eles dominam, por exemplo, o Líbano, é a mesma coisa que você fala, você tem cascavel-fobia? Não. Ninguém é maluco de brincar com uma cascavel, né? Nessa pergunta do Sami, o Cogos, o Bolsonaro deu uma... Falou na ONU da cristofobia, e todo mundo fez isso uma piada. Eu queria saber da sua opinião se existe mesmo a cristofobia. Eu queria que o André Marinho tivesse aqui pra imitar um pouco o Bolsonaro aí, tá ok? Ele imita melhor que eu nessa questão no tocante à cristofobia aí. Eu sei imitar super bem também. Mas o Bolsonaro acertou. E ele foi bem corajoso. Não concordo com tudo que ele faz, mas na ONU ele foi corajoso em falar nisso, porque é um problema que aflige o mundo inteiro e tá na Bíblia que nós cristãos seríamos perseguidos. Então é o que Cristo falou que ia acontecer. Você vê, por exemplo, na Arábia Saudita, na China, na Coreia do Norte, principalmente nos países comunistas, os cristãos são proibidos de exercer a sua fé, não tem liberdade de culto. Eu vi até uma história de um soldado norte-coreano que entrou na casa de um cidadão que foi denunciado pelo vizinho e achou uma Bíblia escondida. E lá é pena de morte você ter uma Bíblia. Como o soldado também era cristão, ele falou, esconde essa Bíblia aí, né? Então foi um exemplo de desobediência civil. Agora, a cristofobia está acontecendo no mundo inteiro, as igrejas estão sendo dessacralizadas na Europa Ocidental, na Holanda, na França. E não é só perseguição física, matança de cristãos, que lamentavelmente ocorre no Oriente Médio. Os cristãos coptas são massacrados no Egito, os maronitas são massacrados, né, no Líbano. Mas é também a ridicularização do cristão. A hora que o cristão quer exercer o seu direito como cidadão, não, vamos fazer então uma lei contra o aborto, etc., que é o que os cristãos defendem, eles têm direito de expor a sua opinião. O argumento da esquerda é sempre, não, o Estado é laico, o cristão tem que calar a boca. Então, o Estado laico, em outras palavras, é um Estado ateu anticristão. É um ateísmo de Estado disfarçado de discurso politicamente correto, né? Mas é extremismo para os dois lados, vamos dizer assim. Aí seria o extremo da esquerda, né? Querendo essa supremacia. Quer dizer, você pode pegar a extrema direita, pode acabar se encontrando com a extrema esquerda, né? Quer dizer, nesse sentido. Porque quando você fala em fascismo, Hitler, por exemplo. Hitler, etc e tal, fala que é de direita. Não é, Né? pelo amor de Deus. Mas não é verdade. Então, mas Ou deixa eu seja, fazer uma pergunta acaba pra caindo você, no mesmo Paulo, lugar, baseado no que você falou. Exatamente, doutor Bozinho. Baseado no que você falou, você acha que a nossa sociedade, a sociedade ocidental, cristã ocidental, judaico-cristã ocidental, você acha que há uma decadência? E você acha por que há essa decadência? É a ciência, é o iluminismo que fez com que a gente não tivesse, e essas religiões elas continuam se mantendo, o islamismo ele continua se mantendo o islamismo. E aqui a nossa sociedade, ela partiu para um outro lado. Você acha que é aí que está a chave disso que você estava falando? É exatamente. A sociedade ocidental perdeu o sentido da transcendência. Enquanto que o Islã, e o Papa João Paulo II já falava isso, o Islã eles continuam com a sua fé inabalável, ainda que seja uma fé desordenada, fanática, ainda que seja uma seita política com uma roupagem religiosa, eles continuam mantendo as mesmas tradições que eles mantêm desde o século VII. Enquanto que o Ocidente não. Então tem um pensador que eu gosto muito que chama Eric von Lehden. Ele falou, a sociedade ocidental cristã foi construída em cima da religião católica e em cima da monarquia. E ela está se esfacelando por causa da república, democrática principalmente, e do laicismo. Então, enquanto nós estamos aqui brincando no Ocidente, é multiculturalismo, diversidade, democracia, o Islã está fazendo o quê? Está fazendo o seu expansionismo que eles sempre pregaram, com várias táticas. Não só demográficas, né? Enquanto nós estamos sendo pai de pet aqui, eles têm 8, 10 filhos. Sim. Então, mas isso aí não é o geral do Islã. Isso. Não é uma coisa assim. Tudo bem, tem grupos radicais,
tem terrorismo, tem uma série de coisas. Estado mas Islâmico. o Estado Islâmico, é óbvio isso aí. Mas também não é toda Na mesma caixa, é tudo na mesma caixa, porque o livro é uma interpretação. Os caras leem o livro, né, que é sagrado, e cada um interpreta de uma forma. Mas nem todos interpretam dessa forma com o terrorismo. Você acha que todo o Islã, o muçulmano, não tem também a religião que deve ser respeitada, na sua opinião? Não é que não existem muçulmanos que sejam boas pessoas. Mas aí eu digo o seguinte, esses muçulmanos que são boas pessoas são maus muçulmanos. Assim como um cristão mau, um cristão que pratica o mal é um mau cristão. Por quê? Porque depende do que cada um prega. Tem um professor que é o maior especialista em Islã do mundo, que eu considero, Robert Spencer. Ele fala, bom, para você avaliar se uma religião é boa ou não, veja o que prega o seu líder. O que prega Jesus Cristo? Prega o amor, a caridade, né, a justiça. E o que pregava Maomé? Degolar o infiel. Não, mas isso é interpretação. Não é interpretação, isso está no Corão, isso está no Hadith. O Islã tem uma doutrina de abrogação, onde tudo que os imãs falam vai sendo acrescentado, ao contrário do dogmatismo cristão, que vai desqualificando aquilo que contraria a dogmática. Então, o Islã ele é sempre instrumentalizado politicamente, de acordo com os tempos. Hoje nós vivemos em tempos em que eles pagam de coitadinhos. Não, a gente vive em país ocidental na Europa, onde tem essa religião. Aqui no Brasil também tem uma comunidade muito forte, onde o cara tem a religião dele, ele não pensa dessa forma que você está falando. Pensa, você está generalizando. Não é uma questão de generalizar. Não estou falando que todos os indivíduos muçulmanos são ruins. Eu estou falando que o Islã tem uma tática chamada taquia. A taquia, ela prega o esconder da real doutrina islâmica para parecer que eles são moderados, pacíficos, e na realidade não são. Então, tem um vídeo do Ben Shapiro, que é um cara muito bom. Sei. O Ben Shapiro é americano. Isso, é americano. Ben Sim. Shapiro é excelente. Daily News. Então ele mostrou Daily ali as News, né? pesquisas É. nos países islâmicos, perguntando para os islâmicos moderados o que eles pensam sobre apedrejar mulher adúltera, a maioria apoia. O que eles pensam sobre matar homossexuais, a maioria apoia. O que eles pensam sobre transformar o mundo num califado mundial, a maioria apoia. E isso é o Islã. Isso não é uma vertente do Islã, isso é o Islã. Aí tem aquele cara que te mata e tem aquele cara que fala, ó, melhor você seguir o Islã, ou pelo menos ficar de boa aí, senão ele te mata. Esse é o moderado. Eu acho que é uma interpretação só com todo e maior respeito. Inclusive do Você Ben entende Shapiro. do Islã, Zuzu? Não, entendo pouco, mas como a Torá, como qualquer livro sagrado, a própria Bíblia, que tem o Velho e o Novo Testamento, ele é interpretado diferente para as outras religiões, para um judeu e para o católico. Mas a religião católica, ela não dá margem à livre interpretação. A livre interpretação é uma heresia protestante. Nós temos Mas que é uma interpretar a livre Bíblia. interpretação sua, de um livro que você leu de alguém que você citou, porque você não conhece a religião. Então, mas a interpretação da Bíblia, ela tem que se dar à luz do magistério da igreja. Eu não posso pegar a Bíblia e fazer a vertente Paulo Cogos da Bíblia. Isso seria uma heresia. Eu estaria sendo um cismático. Então, mas a própria interpretação não é, de Maomé, como você está colocando, não é assim unânime. Tanto que você falou que a maioria, e a outra 40% que seja. Não, eles têm várias vertentes. Tem, por exemplo, o xiita, Então, tem o sunita. Sunita, é. Eles têm o discussões cara que é mais teológicas. fundamentalista, o cara que tem o pensamento. Inclusive a ortodoxia tem em todas as religiões. Mas você vê que o sunita, ele é mais... Na ele própria é... católica, inclusive. Sim, mas o sunita, Então, ele é mas mais eu radical que o xiita. Até. Então, Eles brigam mas entre eu, si, né? mas eu acho, se Mas você o que eles vão pegar... fazer Pôs numa caixa só. Então, Eles não, brigam eu entre sei, si. mas sem querer, Não concordo. sem julgar a religião. Eu acho que a nossa sociedade, da religião, a religião ela perdeu no iluminismo, na ciência. É aí que tá o negócio. Hoje em dia o cristão é meio à la carte, a religião, e o cara continua, essa religião, o Islã, ele continua mantendo... Forte. Ele continua é o mantendo dogma, é a o força do dogma. dogma. Isso, é a força do É a dogma. força É a do força dogma. do... Aqui ficou assim. Ficou meio O que... que abriu foi para esse relativismo todo. Ou seja, não tem divisão. É menino não é menino, menina é menina. Isso. Você pode fazer qualquer Isso. coisa. Então, esse- Binário.